amigos da Astral TV, tudo bem com você? Aqui é Marta Eixo, estamos na Rator Energia Estelar, junto hoje com a Selma Cosso. Bem-vinda, Selma! Muito obrigada, gratidão sempre por estar aqui nesse programa incrível aqui na Astral TV, junto com a minha querida amada Marta. Muito bem, e falando de sempre saúde integral, né, Selminha? Porque a ideia é de falar de espiritualidade, energias, mas também lembrando que temos um corpo encarnado. Tridimensional, gente, porque nós estamos na Terra. E a gente queria falar um pouco dessa percepção, às vezes, que acho que talvez você pode até comentar um pouco mais sobre isso, mas das pessoas que são muito espirituais, então elas são muito ali, já está quase vivendo na outra dimensão, e aí começam a ter problemas no corpo. Aí o pessoal fala, nossa, mas ela é tão espiritualista, tão boazinha, por que acontece tantos problemas no corpo dela? E o que você imagina ou pode explicar um pouco nesse sentido? Então, eu vou tentar, porque o que acontece, né? Porque eu vejo na prática diariamente. Até porque o plano astral é muito mais legal, né, do que o nosso dia a dia, convenhamos. Então, é muito mais divertido ficar lá. Só que nós somos seres encarnados. E como seres encarnados, ou você fica anestesiado e que pode vir a ter uma doença severa no futuro, como um infarto, por exemplo, que pode ser fulminante porque você não se conecta antes, vai se conectar em algum momento. E a dor é um alerta, é falar que alguma coisa não está errada, ou até prevenção até de surtos. Porque quando a gente fica muito na cabeça, muito no extra, né, além da cabeça, você precisa voltar de alguma forma. Então eu tenho pessoas, inclusive daí patologicamente, né, não é nesse sentido, que para pessoas para não terem surtos psicóticos, eles têm dor. Porque daí puxa para o chão. Então é o mecanismo que o próprio organismo sabiamente faz. Entendi. Só que aí você fica com dor, com muita dor o tempo todo. E não pode tirar a dor, porque senão o emocional vai lá para cima e isso só fica no emocional, porque daí fica aquela cabeça enorme, né? E o coração enorme, né? Das emoções todas, mas o corpo não dá conta. Entendi. E como que você acha que uma pessoa que está nesse momento, ou que ela pode fazer para melhorar um pouquinho a qualidade de vida dela, ou perceber também, né, para ajudar ela a descer, né? A descer um pouco mais? Então, eu tenho falado muito, né, porque nós estamos numa era muito grande de atividade física, e que eu acho que é muito importante. Não vou falar que não seja, porque eu acredito e faço. Mas não adianta você ir fazer atividade física, não adianta tanto, se você ficar pensando em tudo que você tem que fazer e não se conectar com o movimento presente. Então, você tá lá fazendo bíceps, ai, minha conta. Isso. Eu tenho que fazer tal reunião, eu tenho que fazer tal coisa. Então, não é legal. Então, você tem que trazer terapia. Eu faço terapia, mas a gente não adianta só levar a cabeça para terapia. Você tem que levar o corpo e a alma. Né? Então, assim, são coisas que estão muito desconectadas. Eu falo que isso acho que veio desde o século XIX, onde quando começou a subdividir tudo, sim, sabe? A fragmentar. As fábricas, né? Que aí você fica com movimento repetitivo e tudo cortadinho. A própria ciência ficou dividida. Então, você é especialista do dedinho da mão, né? Então, não. A gente precisa voltar nesse inteiro. Não adianta você se fragmentar, porque você vai adoecer. Então, é muito legal cuidar da espiritualidade, mas então fica a dica nessa parte de cuidar do corpo. E cuidar do corpo não é só ir lá e falar, apaguei, né? Gravou o stories. Isso! Não adianta, assim, é importante, vou fazer atividade física, vai de corpo e alma. Vou fazer tal coisa, vai de corpo e alma. Eu acho que isso é muito importante. E eu vi ontem até uma médica postando, eu não vou lembrar o nome dela, me desculpe até, por esses dias todos, ela falando do cansaço, dos tipos de cansaço, que nós temos cansaço físico, mental, emocional, social, espiritual. Então, olha só, então,
porque pode ter, sim, vários tipos de cansaço. Precisa definir qual é? Seria interessante, mas tudo é ligado. Então, é um micro dentro de um macro e um macro dentro de um micro. Sim, muita gente às vezes acha que tá doendo e que é físico, mas na verdade pode ser um cansaço mental, né? Então, às vezes não dá o devido cuidado, né, para fazer uma terapia. Então, é importante, né? Sim, e temos a parte espiritual, mental. Falando no mental, o uso do celular. Todos nós usamos e dependemos do celular. Eu falo que a gente esquece a carteira, mas não esquece o celular. Aliás, porque a carteira está no celular agora. Justamente. Né? Então, assim, não é tão importante assim mais a carteira. Mas o celular... O celular sim, tá a vida, né? Sim. Então, você fica muito na mente e na agilidade dele, porque tudo é muito rápido. Então, você vai acompanhando na mente e vai esquecendo a postura do seu corpo. Como que você segura o seu celular? Como que você tá no seu celular? Você sente o seu pé quando você mexe no seu celular? Porque parece coisas bestas, mas você está conectando com o seu corpo. Então você precisa voltar para ele, porque é ele que te move, é ele que te leva para o mundo. Sim, sim. E é interessante, né? Porque às vezes até tem gente que o celular é a extensão do corpo, né? Sim, acho que é a maioria das pessoas. Né? A quantidade, porque parece que agora tem até um dispositivo que se você fica um tempo X no celular, tem lá um dispositivo para atuar a quantidade de radiação que você tem por conta do câncer. Eles até estão fazendo algumas coisas nesse sentido, mas que eu, por exemplo, soube disso pouco tempo. Então, mas você não larga dele. Tá? Você pode estar aqui, mas ele está ali. Mas como que você está nessa relação? Eu estou com o corpo presente? Eu estou com inteira? Como que está a minha relação social? Não só de social online. Porque agora a gente não precisa mais a pandemia, né? É verdade. Que era muito importante esse online. Que eu mesmo descobri vários amigos online, né? Até em casa teve até uma discussão, porque eu não deixava meus filhos fazerem amigos online. E eu fui... justamente. E aí foi aquela coisa, né? Eu falei assim, gente, é uma crença que eu tinha que quebrou. Mas como que tá esse corpo? Né? Como que você tá conectando? Então, assim, ativá-lo. Está no tempo presente, na alimentação, por exemplo, que eu já tenho trazido. É fazer percussão no corpo. É acordar o corpo tocando numa pele. É que a pele precisa de uma atenção maior. Mas não adianta estar fazendo assim, mexendo no celular. Não, eu tenho que estar atento. Tô ali, dedinhos, tô sentindo dedinhos. Isso. E quanto menos corpo, gente, eu sou fisioterapeuta como formação inicial. Eu acho ótimo que só fique no corpo, porque vai ter dor. Mas não, eu sou da teoria da prevenção. Então, como que a gente pode viver melhor? E uma coisa que eu acho que é legal do celular é você desativar as notificações. Porque o que dá de faniquito responder o WhatsApp. Justamente. Porque aí, por exemplo, você responde, aí vem uma demanda que você nem estava pensando, que talvez aquilo não precisasse ser respondido agora, e você começa a entrar naquela demanda. E aí aquilo que você tinha que fazer, ó, foi pro saco. Então, por isso que não sei se o TDAH, acho que todo mundo ficou, Todo mundo ficou, porque essas notificações, elas deixam você no modo emergência. Alerta. Isso. Então, assim, pode ver, é horrível, mas assim, se você tá lá 10 da noite, daí faz ai, meu Deus, não, tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir. Mas se você quer olhar, vai ser importante, vai. Vai que é importante, né? Olhar. Olha, eu confesso porque eu sou a pessoa que manda mensagem 10 da noite, porque é o momento que eu paro. Falo, bom, agora já vou mandar, porque amanhã de manhã eu vou esquecer. Aí eu mando, mas não é para olhar. É só para mandar. É para eu fazer a minha parte só. Eu confesso que eu faço errado, mas eu tenho que fazer nesse horário. Não, mas é isso. Então, assim, tem gente que põe no modo automático, no modo avião. Isso. Mas, assim, e aí, por exemplo, só deixa as notificações das coisas que são mais importantes mesmo. A mãe, né? Alguma coisa assim. Porque senão você começa a entrar em assuntos que a pessoa tá lá na demanda dela e você fala, nossa, por que eu entrei nessa demanda aí? Eu nem era o que eu estava programado para fazer hoje. E aí quando você vê, você perdeu o dia inteiro, perdeu o seu corpo e
foi para algum lugar, né? Eu acho que essa é a grande sacada que a gente tem que ter, a gestão do tempo para que você possa regular esse corpo, porque você mesmo falou que está em estado de alerta. Então a gente fica assim, o cérebro fica só atuando assim. Ele fica em estado de alerta, né? Porque ele fica só Alerta. esperando as mensagens. É o que vai acontecer. Não, vai acontecer Vai ter alguma que ser, vai coisa. acontecer, vai chegar a mensagem, vai chegar a mensagem, E né? aí a gente precisa de algo para que você possa, porque o certo, o saudável é estar assim, né? É ser modulado. Então, ora eu estou em estado de alerta necessário, mas ora eu estou em autorregulação, né? Que não é nem dormir, porque às vezes É um a qualidade relaxamento, do né? sono não pode estar em estado de alerta. É um relaxamento que você se organiza, se equilibra, pensar, sentir e agir, e aí você volta. Então, assim, é trabalhar isso. É difícil? Sim. Ainda mais nos dias de hoje, né? Você tá lá querendo fazer a sua autorregulação, daqui a pouco o chefe... Justamente. Por isso que eu trago também, eu desenvolvi o eixo na pausa, que são pausas estratégicas em curto espaço de tempo. Porque não adianta a gente falar, eu sei, todos nós sabemos, né? Se eu tiver que parar do meu dia 10 minutos, olha, nem é muito, por dia, eu não sei se eu vou parar. Mas se eu tiver que parar uns 3, 4, já dá várias vezes ao dia. Né? Então, assim, de repente, não precisa fazer 10 minutos, mas faz 3, 4 minutos dessas pausas estratégicas ao longo do dia inteiro. Que aí você já consegue voltar para esse corpo, já volta nessa oscilação e esses cansaços todos que falaram, já vai buscando esse equilíbrio. Interessante. E que se ela quiser saber mais como funciona o método, onde que ela pode buscar? Então, agora nós estamos começando, é coisa novíssima, lá no meu Instagram, @selmacosso, com algumas coisas falando, já dando algumas dicas. E claro, quer saber mais, gente? Manda mensagem para mim, não tem problema nenhum, vai ser um prazer ajudar de alguma forma. Né? E aí você conseguir desenhar essas estratégias para poder dar esses micro descansos, né? Esses micro pausas, porque às vezes você, mesmo quando a gente gosta da espiritualidade, e são coisas muito legais, a gente também tem que saber que precisa de uma pausa, né? Eu acho que às vezes o pior é quando você gosta de fazer uma coisa e aí não para, né? Então, o desafio é conseguir fazer essa pausa, conseguir respirar, né? Conseguir se reorganizar, porque às vezes o seu racional tá achando que tá tudo bem, mas o corpo inteiro tá assim: oi, você lembra de mim? Justamente. E a gente observa muito quando vai em atendimento individual, né? Porque quando eu trabalho a autoimagem, eu vejo como realmente você está desconectado. Né? Lógico que pode fazer em grupo, como nós já fizemos até na Rator, em grupo e fazer essa avaliação, isso é possível também, para que de verdade você veja como que você está. Porque às vezes a gente fala, não, tô ótima, conscientemente está tudo legal, só que é 5% do seu cérebro é consciente, o restante é inconsciente. E aí? E é o corpo que manifesta. Daí o corpo tá manifestando uma dor, aí você fica com raiva da dor, aí você fala, poxa, mas eu fiz todos os meus trabalhos espirituais porque tá doendo, né? Então tem aí um mecanismo que a gente precisa prestar atenção e realmente dar nutrição e cuidado pro corpo, né? Não é só falar, não dei energia, tá tudo certo, né? É isso mesmo, é isso. Falou tudo. Certo? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre a Selma Cosso, entra lá no nosso Instagram. Quer saber também um pouquinho mais das coisas da Rator, entra lá. E se você quiser falar, eu quero ter uma pergunta, tem uma sugestão, quero saber mais coisas, manda pra gente também, porque a gente gostaria de saber o que você quer mais saber sobre autocuidado. Tem tanta coisa que a gente pode falar. E aí, o que você se interessa, né? O que faz sentido para você, para melhorar seu dia a dia, para melhorar a sua relação com você mesma, com a sua vida, né? Trazer mais saúde. Sim, porque o mais importante é isso. É que você não vire balãozinho, que eu brinco, né? Que gente que tá muito na espiritualidade, no mental, tá ali, eu preciso pegar balão de gazélio, eu preciso trazer de volta.
para que você possa estar encarnado com maior qualidade de vida e sem perder a conexão Com a com a espiritualidade. espiritualidade. É isso aí, pessoal. Gratidão. Gratidão, Selma. Eu que agradeço Até mais, muito. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.